Olá, eu sou o Moi, eu nasci em Jacarezinho, no Paraná. Moi, o que te levou à arte? Rapaz, eu tô ligado à música desde criança porque meu pai toca até hoje, né? Meu pai é um músico sertanejo. Aí eu me envolvi com os meus amigos de escola, aí começamos a ouvir muito rock and roll, e aí caí na MPB, o samba, porque eu morava numa rua que era uma diversidade incrível de povos, né, de culturas, italiano, baiano, nordestino, negro, branco, japonês, e eu fui influenciado por tudo isso, né? Além disso tudo e do seu pai que você citou, quais são as suas referências na música? São várias, né? Do rock brasileiro, Rita Lee, Raul Seixas, aí vem um cara que a gente considerava também rock, mas que é forró, que é o Alceu Valença, né? Aí vai Beatles, Rolling Stones, né? Na música internacional. Aí tem o samba, né? Da antiga, o Cartola, Zeca Pagodinho, que, enfim, são muitas coisas. Hoje tem influências de pessoas que a gente curte muito, que eu gosto muito, né? Uma rapaziada que gravou a Elza Soares, o CD da Elza Soares está muito bom. Tem a Xena de França, que eu gosto bastante, e tem um pessoal do rap que eu admiro profundamente. Enfim, tem várias influências aí. Eu costumo dizer que a nossa música ela é uma mistura disso a partir da diáspora africana e o que virou, né, essa diáspora, né, o blues, o rock, o jazz, enfim. Voltando para o início da sua carreira, aonde e quando você atribui que foi o start para você seguir na música? Então, na verdade, eu com 18 anos eu comecei a fazer cursos de teatro, porque eu sempre fui um cara da letra, eu sempre escrevi, eu queria ser escritor quando eu era garoto, né? Aí eu escrevi uma peça de teatro com 17, 18 anos de idade e eu fui fazer teatro. Aí eu fiz o teatro um bom tempo, uns 5 anos, e continuei produzindo letras, né? Poemas, poesias e tal. Aí foi a partir da letra que eu comecei a me envolver com a música, com essas influências que eu tinha, e comecei a produzir melodias nessas letras que eu tinha. Eu costumo dizer que são as letras que chamam essas músicas que a gente tem. Além disso, teve uma ocasião que você atribui que isso foi o marcante para você realmente definir esse caminho para sua vida? Da arte? Isso. Eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, né, a mais velha, que ela ouvia muito música popular brasileira, né? Eu lembro até de hoje aquele disco do Chico e Caetano, que tem ao vivo, que tem o que se dá, que se Deus dará. Acho que aquele ponto ali eu comecei a me envolver mais com a música. Lembro também que o meu pai, ele tocava e a gente sapateava, né? Assim, acho que o ponto mesmo de envolvimento com a música foi desse momento aí familiar do meu pai e da minha irmã. Agora, trazendo um pouco para o contexto atual, quais são os seus objetivos mais diretos assim, profissionais e quais alguns projetos que você tem em mente que podem ser executados? Então, curiosamente, eu me envolvi numa área da arte que é a gestão. Eu virei produtor. E eu, por uma questão ética, eu não coloquei a minha produção artística nesse meio. Eu produzi muitas outras pessoas, mas eu fiquei 13 anos fora da produção. Então, em 2015, eu falei, eu vou voltar a fazer, eu vou voltar a colocar minha música e minha poesia na roda. E aí eu gravei 11 músicas, voz e violão, e postei no Facebook, né? Com as pessoas que curtiram no Facebook, eu criei um grupo secreto e fui criando uma base de fãs, fui alimentando essas pessoas, esse processo que eu quis fazer da volta. Aí eu marquei um show com um grupo de amigos, criei um evento chamado Show Baile do Moi, né? Então era o show da banda, mais um DJ, e aí deu super certo, me empolguei e montei a banda de novo, né? Antes desses 13 anos, a banda chamava Obra Primata, que foi tirado de um poema de um húngaro, traduzido pelo Nelson Ascher, o Simulândia.
E aí quando ela voltou, a gente não tinha nome, e num dos ensaios eu fiquei muito empolgado com os caras que tocam comigo agora, e eu falei, pô, vocês são os máximos. E ali eu falei, pô, Moi e os máximos. E aí saiu a Momax, que é essa banda que a gente tem hoje e que a gente gravou um DVD ano passado. Nesse processo de alimentar na rede social a base de fãs, a gente criou esse DVD que a gente chama de Música Palavra, e agora nós estamos colocando na roda. Bastante envolvimento na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e exatamente agora, nesse momento, a gente está buscando espaços para a gente fazer o lançamento do DVD. Legal, agora vamos falar um pouco sobre a sua carreira profissional por outro lado, as dificuldades. Quais foram elas e se houve em algum momento um período que você quase desistiu de seguir a música? Esse trabalho é muito difícil, né? Porque na verdade não é considerado como trabalho, né? Eu vi um músico recentemente falando que na música e na arte você tem muito trabalho, mas você não tem emprego. Então um músico ele precisa se autoproduzir, ele precisa ir correr atrás, desenvolver sua marca, tal. Mesmo assim, você ainda tem um preconceito muito grande, né, familiar, de amigos, né, de que aquilo não é trabalho, aquilo não vai dar certo. Então um músico, um artista, ele tem que sempre estar fazendo o seu trabalho cotidianamente, mas tendo um emprego paralelo, enquanto você não consegue sobreviver daquilo. Então tiveram vários momentos, né, de que aquilo não ia dar certo, isso não vai funcionar, eu vou parar. E é curioso essa pergunta porque hoje eu tenho 52 anos de idade. Eu tenho um conhecimento de diálogo, de comunicação em rede social, né, eu mesmo que produzo as marcas, que faço toda a agitação na rede, e aí eu até gravei um vídeo recentemente, que eu vou postar ainda no YouTube, que falando dessa minha experiência de como eu, um homem de 52 anos de idade, com 2 filhos pequenos, volto a fazer arte com toda essa dificuldade. Então é para mostrar também para a galera, tanto os jovens como os homens da minha idade, que quando você quer realmente fazer alguma coisa, quando você tem uma arte que você acredita, você precisa investir nela. Então é aquela história que eu até falo na rede social, descubra a sua arte e vai em frente. Então as dificuldades elas sempre existem, mas existem aquele momento que você precisa cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua voz, cuidar da sua mente, cuidar do seu equilíbrio e você seguir em frente com a sua arte. Entre acertos e erros, né? Existe algo na sua carreira que você não faria novamente? Sim, com certeza. A gente erra muito. Quando a gente é jovem, a gente é muito arrogante, a gente acha que a gente é o melhor que todos. E isso atrapalha muito, porque existe uma equipe muito grande que trabalha em torno de você. Vocês mesmos aqui, aí atrás tem outras pessoas. E você precisa manter uma interlocução saudável e respeitosa, né? Para não dizer humilde, mas respeitosas com a equipe toda. Então quando você faz essa pergunta, eu realmente retornaria lá atrás, não seria tão arrogante quanto eu fui quando eu era garoto. Porque quando a gente é mais jovem, a gente acha que a nossa obra de arte é a melhor de todas. Você acha que você vai colocar lá e ser o melhor, e não é assim, né? Não é assim porque a arte ela só sobrevive, todas elas, com o público, né? É o público que faz a arte existir. O livro, só se alguém lê, a música, se alguém ouvir, o teatro, se alguém assistir, o cinema e por aí fora. Então você tem que manter um diálogo mais respeitoso com todas as pessoas que produzem com você. Você falou da arrogância. Qual foi o momento que você realmente percebeu que deveria mudar ou foi alguma experiência que você teve no qual sentiu na pele e decidiu que ter que fazer essa mudança? São algumas atitudes, né? Eu tinha um amigo que ele trabalhava com capital inicial. Ele fez lá ele era hold deles. E ele apresentou o nosso trabalho pro pessoal, né? E eu, naquele momento, eu fui muito arrogante, achei que eles tinham que me ouvir, que eles tinham que me colocar para abrir o show deles. Então acho que aquele momento ali eu percebi que eu tinha que dar uma mudada. A gente até hoje conversa sobre isso, né?
Para o jovem que está pensando em seguir na música e não tem alguma orientação, se ele te perguntar o que ele deve fazer para atingir os objetivos, o que você responderia? Primeiro, desenvolver bem a sua arte, né? Às vezes o sujeito, que foi o meu caso, eu sou autodidata, eu vim estudar música agora. Então ele precisa estudar, ele precisa estar buscando, mesmo que ele não faça uma escola tradicional, ele precisa ir buscar compreender melhor a música, compreender melhor a arte, né? Então na arte você tem a técnica, que você precisa estar muito bem absorvido e estudado nessa técnica, porque é com essa técnica que você vai proporcionar a sua criação, né? Você vai poder improvisar, você vai poder intuitivamente criar coisas novas. Então eu digo que é para estudar a arte, conhecer melhor as coisas é o melhor caminho. Porque em tudo, né? Se você gosta de fazer aquilo, você já tem uma chance muito grande de ter sucesso. Agora, se você gosta e se você estuda, sua chance de ter sucesso é maior ainda. Agora, se você pudesse voltar para aquele garoto lá, o Moi, que ainda estava sonhando em ser um músico, hoje com 52 anos, o que você falaria para ele? Vai estudar, cara. Vai estudar, seja humilde, respeita as pessoas e tudo mais. Eu lembro, a Obra Primata, ela abriu 2 vezes o show do Ira, né? Uma no Casebre, aqui na Zona Leste, e outra no Vitória Hall, que é lá em São Caetano. Os 2 shows foram muito bons, mas o segundo eu caí também nessa arrogância aí, né? Achando que eu era melhor que todos. Então a gente tem que ficar muito ligado com isso. E agora, com 52 anos, absolutamente experiente, né? Vocês vão ver, acho que a gente vai passar algumas músicas aí do YouTube, a gente está mais calejado. Agora, com essa experiência toda, provavelmente existem algumas coisas que mais te incomodam no meio artístico. Quais são elas? O meio artístico, ele é um meio muito parecido com os outros, né? Você tem um métier das pessoas que fazem o mercado funcionar, né? E você precisa conhecer essas pessoas. E às vezes essas pessoas, ela é que nem poder, né? O poder, ele é arrogante, né? Ele maltrata aquele que não dialoga com ele, né? Então, o meio artístico, eu acho maravilhoso o meio artístico, na verdade, sabe? As pessoas são muito generosas, você vai conversar com pessoas que são artistas mesmo, que não têm essa parte que eu narrei agora há pouco, que eu tinha. As pessoas são muito generosas, são muito solistas, são muito parceiras, né? O meio artístico é muito enriquecedor, né? Quando você trabalha com um grupo de artistas que realmente tem esse feedback, esse retorno de diálogo e de produção criativa, a gente fica muito feliz. Fazer arte é encontrar gente sempre do bem, sempre da produção de linguagens novas, de novos pensamentos, de novas formas de conviver. É muito interessante viver no meio artístico. Vamos voltar para aquele exercício de imaginação. E se um dos seus filhos resolver seguir a música ou não, qual seria o conselho que você daria para ele? Eu tenho 2 filhos, né? E eu tenho um que é desenhista, desenha muito, e tem um outro que gosta muito de música, inclusive ele é o DJ da casa, é o mais novo. E ali é muito mais tranquilo, né? Porque eles têm o suporte do pai, né? Então o conselho, na verdade, nem é um conselho, é um diálogo cotidiano dos processos de como fazer. E na verdade o primeiro momento agora é alimentar de informação, né? Alimentar de coisas novas, tudo que eu vejo. Eu passo para eles, muitas coisas eles me passam, eu assisto. Hoje mesmo eu estou assistindo um anime do japonês que o meu filho, o Juan, gosta muito, e estou acompanhando, e a gente vai trocando, na verdade, nem é conselho, a gente vai trocando, e isso está sendo muito enriquecedor, tanto para mim quanto para eles. Vamos voltar para a sua carreira agora, fale um pouco sobre os seus últimos trabalhos.
Então, como eu estava falando, a gente gravou um DVD ao vivo depois de 13 anos, é um DVD muito emocionado, e vocês vão perceber aí, né, que está no YouTube. Eu tenho já, esse DVD a gente gravou com 13 músicas, e eu tenho mais 14 pré-gravadas para um próximo trabalho. E agora a gente está muito mesmo empenhado em começar a marcar shows, né? Fazer shows, tocar. Então, como a gente já está mais ou menos calejado, a gente quer produzir shows onde a gente consiga ter um diálogo com o maior número de pessoas possíveis, né? Essa questão de produzir, de correr atrás, quais têm sido os principais obstáculos atualmente? Tem muita gente. Na verdade, disputando poucos espaços, né? Hoje você tem na rede social que mais você consegue encontrar as pessoas, que é o Instagram. É impressionante, você coloca lá hashtag música autoral, aparece muitos autores. Você coloca hashtag música independente, coloca muita gente da pesada, gente boa. Então, na verdade, o grande obstáculo é falta de espaço onde você consiga tocar um som que é novo, né? As pessoas ainda não estão habituadas. Fazer música ela é muito complicada porque o público está acostumado a ouvir aquilo que toca na rádio, toca na televisão, porque aí ele quer cantar junto, né? Claro, tem um público que sai na rua buscando coisas novas e tem poucos espaços que tem esse tipo de público, e esses espaços bombam, né? Pega o Mundo Pensante, já não cabe mais gente lá. Por quê? Porque é o público que está carente desse tipo de atividade e precisa de mais casas, né? Mais lugares para a gente poder tocar. Agora, fale um pouco para a gente sobre a sua opinião, uma análise sobre a questão cultural aqui da nossa cidade. É muito incipiente, né? Assim, esse trabalho cultural que eu fiz de gestor, que eu trabalhei 10 anos nele, a gente tinha um procedimento de descobrir os artistas locais. Porque você pode ver, em cada família sempre se tem uma pessoa que tem sensibilidade artística e que desenvolve a sua linguagem. Então a arte, você tem muita gente que faz. Além da arte, essa arte nova que surge das novas linguagens, você tem a arte popular, ou seja, você tem aquela arte de raiz. Você pode ver que em Guarulhos tem várias atividades culturais que vêm de terreiros, vêm de samba, vêm de festas religiosas. E a Secretaria de Cultura, nos últimos anos, nenhuma delas, que eu tenho conhecimento, fez um mapeamento disso e incentivou essa produção artística. Artisticamente, você com certeza tem um grupo ou vários grupos que fazem arte na cidade, mas o poder público é zero, não fez nada para isso, né? Pessoas que só falam, que na verdade é aquela história, né? Que não dá nem vontade de falar, porque o interesse mesmo é a política eleitoral, não é uma política pública. Isso é uma doença, né, no Brasil. Se tivesse esse poder em mãos, então, quais seriam os seus primeiros passos a serem feitos? Eu faria um mapeamento da produção cultural da cidade, com certeza. Criaria uma plataforma digital para ter esses músicos num local onde você pudesse dialogar, e abriria todos os espaços públicos, tanto escolas como teatros, para essas pessoas poderem se apresentar. Show de bola. A parte final do nosso programa, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre como faz para te encontrar nas redes sociais, para saber um pouco mais sobre a sua música, como é que faz? Então, a gente está com o show Música Palavra, porque o nosso som ele trabalha muito a partir da poesia, a partir desse acento poético, e a gente está no Instagram como Momax Banda, no YouTube também como Momax Banda, e no Facebook, na página também Momax Banda. Então acho que vocês depois podem colocar aí no GC ou até mesmo no YouTube, e aí vocês encontram a gente lá e logo vai sair show aí. Eu vou manter vocês informados desse nosso processo. Quem é você em rápidas palavras?
Bom, eu sou o Moi, eu escrevo, né, tenho projetos culturais, sou um cara que desenvolvo projetos e faço música, escrevo teatro, adoro, amo a linguagem narrativa e sou o pai de 2 caras e uma moça grande, o Juan, o Leon e a Luísa. Como foi para você participar do Tribuna Autoral? Muito bacana, assim, para mim foi surpreendente porque um amigo me chamou e deu certo, estou gostando do espaço e quero ver aí mais coisas com vocês, mas quem sabe depois trazer a banda aqui e fazer uma apresentação ao vivo. Sem consolo da consolação, sem consolo da consolação. O chão nos olhos, na cabeça, os polos, pedrinhas nas calçadas, nuvens negras no céu. Dos pés sapatos gastos, nas mãos uma mania, andando só pensando antropologia. Origem do homem pela ação do tempo, ciência, contingência de tanta razão. Lugar para a loucura na civilização, sagrado e religioso em confrontação. Da forma o conteúdo, a melhor porção. Conteúdo sem forma não tem graça não. E a saída da vida é a ficção. E a saída da vida é a ficção. Quero ouvir. Sem consolo da consolação. Sem consolo. Sing it,